Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da SABO. Nesta semana em que assinalamos a 100ª edição deste podcast, vamos falar das eleições na África do Sul, onde o Congresso Nacional Africano, o ANC, perdeu pela primeira vez a maioria parlamentar e vai precisar de formar uma coligação para formar o governo. Vamos também falar dos Estados Unidos, onde na passada sexta-feira Donald Trump foi considerado culpado por 34 crimes relacionados com a classificação de despesas de campanha do dinheiro utilizado para pagar o silêncio da atriz pornográfica Stormy Daniels, tornando-se assim o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado num tribunal criminal americano. Em reação à decisão do júri, Trump chamou diabo ao juiz que presidiu ao tribunal, classificou Joe Biden de candidato manchuriano e lançou uma série de acusações sobre o sistema de justiça. Vamos ouvir. If they can do this to me, they can do this to anyone. These are bad people. These are, in many cases, I believe, sick people. When you look at our country, what's happening where millions and millions of people are flowing in from all parts of the world, not just South America, from Africa, from Asia, from the Middle East, and they're coming in from jails and prisons, and they're coming in from mental institutions and insane asylums. They're coming in from all over the world into our country. And we have a president and a group of fascists that don't want to do anything about it. A sentença deste caso será anunciada a 11 de julho e ficaremos então a saber se um ex-presidente será condenado a pena efetiva ou não antes da convenção do Partido Republicano, que se espera que indique Donald Trump como candidato às presidenciais de novembro. É sobre tudo isto que vamos falar esta semana com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Bom, para começar, há alguma hipótese de Trump ir parar à cadeia antes das eleições? Hipótese há. Uma coisa improvável, porque normalmente nestes casos, isto não é um caso grave, não é? Portanto, normalmente nestas coisas, sobretudo atendendo ao facto que o senhor nunca foi preso, nunca esteve na prisão, em princípio não deveria, isso não deveria acontecer. Mas são 34 crimes, cada um deles com 4 anos? Sim, mais ou menos. Quer dizer, são 34 crimes formalmente, na prática é um crime que é desdobrado pela acusação. Mas mesmo assim, ok, formalmente são 34 crimes, mas não me parece, não comparativamente, quer dizer, isso normalmente não acontece, portanto seria estranho, mas tudo isto é estranho, quer dizer, o tribunal é estranho, a própria acusação é estranha, e largamente isto é uma vendetta política, e portanto não ficaria surpreendido se de facto houvesse prisão. Até porque se trata, a sentença vai ser lida uma semana antes da convenção. Portanto, quer dizer, eu acho isto... Que impacto que é que ela pode ter na própria convenção? O impacto já se viu. Eu ia dizer que eu acho tudo isto lamentável por várias razões, mas o impacto já se viu nos dias imediatamente após, a saber-se que a deliberação do júri. A campanha levantou $200 milhões, portanto até os servidores cracharam e tudo, não é? Em donativos que é muito importante, aliás, nestas campanhas. Agora, o impacto, houve uma sondagem ontem da Reuters, que diz que 10% dos republicanos estão menos inclinados a votar em Trump e 25% dos independentes menos inclinados. Agora vamos lá ver. Menos inclinados não significa que não votarão em Trump. Estão menos inclinados, pronto, isto é uma coisa que os perturba. Mas esta eleição vai ser decidida nos seguintes termos. Ou é um referendo sobre a presidência e a competência de Biden, e aí eu acho que Biden perde, ou perde no sentido que Trump não seria pior do que Biden, não é? Se conseguir transformar a campanha num referendo sobre a presidência de Biden. Saíram os números também há poucos dias, quer dizer, o custo de vida, o preço dos essenciais subiu
20% desde 2021. Portanto, as pessoas sentem que as coisas não estão bem. E sentem também que Trump já não tem idade para exercer o cargo. E se assim for, se acontecer qualquer coisa a Biden, quer dizer, a presidente será Kamala Harris, não é? Que não inspira ninguém. Portanto, se a campanha for estruturada nestes termos e se Trump souber estar calado, eu penso que tem uma boa hipótese de ganhar. Se a campanha for sobre Trump, exclusivamente ou principalmente sobre Trump, aí de facto há problemas e aí estas coisas contam. Não é? Porque este vai ser o único julgamento que vai estar encerrado até à campanha. João, o Vasco falou aqui nesta sondagem sobre os eleitores republicanos e os independentes estarem menos inclinados. Posso só acrescentar uma coisa, desculpa, só para enquadrar um bocadinho o que tu vais dizer, é que 70% dos democratas também não querem Biden, gostavam que fosse outro. Exatamente. Esta decisão, achas que vai fazer os eleitores questionarem-se sobre se estão ou não dispostos a colocar um homem condenado na Casa Branca, ou aqueles que querem uma mudança vão sempre encontrar uma forma de racionalizar o voto por mais dúvidas que tenham em relação à pessoa? No eleitorado que está decidido por votar Trump ou por reincidir no voto em Trump, não há alteração, não há nenhum estudo de opinião que indique alteração, até porque é um eleitorado altamente mobilizado do ponto de vista. Portanto, são aqueles que nem sequer pensam nisso. Isso não é questão que se ponha. A questão põe-se em relação àquilo que é um eleitorado indeciso, e aquilo que é um eleitorado oscilante. A importância tem a ver com os estados que podem decidir a eleição no colégio eleitoral. Tudo vai depender da dinâmica que for criada a partir de agora. Os problemas judiciais de Trump são bem conhecidos. Ele utiliza-se para vitimizar e dinamizar politicamente a sua campanha. É preciso não esquecer, por exemplo, que em termos de abusos diversos no civil, Trump foi condenado no ano passado num processo de difamação milionário que foi movido por uma jornalista norte-americana. Os outros processos não irão chegar a julgamento antes das eleições de novembro e há um fator novo, talvez, nestes últimos dias. A angariação de fundos tem de ser distinguida sempre entre aquilo que é a angariação das doações abaixo dos $200, que são considerados os pequenos financiadores de campanha, doadores, e aquelas que são superiores a esse montante. O que aconteceu de interessante como a reação política à condenação de Trump em Nova Iorque foi que aquela parte de milionários que se tinham afastado de Trump ou que levantavam algumas reticências reafirmaram uma aposta forte no financiamento da campanha de Trump. Convém frisar que Trump tem ainda menos dinheiro do que Biden em termos de angariações e que as suas despesas são muito superiores, até porque... Quanto é que já angariaram até agora, sabes? Consegues dizer? Eu apontei os números disso num artigo até que escrevi esta semana, agora não tenho presente, mas são montantes elevados que vão indicar que a angariação de fundos e os custos da campanha vão ser bastante superiores aos da anterior eleição presidencial. E, sobretudo, porque é preciso canalizar estes fundos para aquilo que são os estados fundamentais onde se vai decidir tudo. Há um fenómeno também muito curioso, é que as percepções daquilo que é a economia são o que vão decidir em grande parte o destino de Biden. A apreciação continua a ser negativa
apesar dos dados reais da economia não apontarem nesse sentido. Houve este aumento de preços e há uma inflação que se mantém acima dos 2% e que está ali entre os 2% e os 3%, e que não é uma inflação muito alta, mas é uma inflação que se faz sentir, e que se vai juntar àquilo que foi o aumento de preços verificado durante este seu mandato. E há uns bons sinais noutros setores da economia. Curiosamente, nos meios empresariais, nos meios de negócios, estão todos em alta. Aquilo que, por exemplo, Trump costumava afirmar na sua presidência, que nunca a vida foi tão boa agora, nunca os índices foram tão bons. De facto, esta semana, por exemplo, o Nasdaq das empresas tecnológicas bateu um recorde, o Dow Jones das empresas industriais bateu um recorde, e o índice de cotação em bolsa também das 500 maiores empresas norte-americanas também bateu um recorde. Ou seja, há uma dicotomia entre aquilo que é um estado real da economia e a percepção que boa parte do eleitorado tem disso. E é algo que vai criar então essa dinâmica na campanha. A vitamização de Trump funciona para o seu eleitorado. É duvidoso que venha a atrair gente, sobretudo eleitorado feminino, o eleitorado com rendimentos médios e mais elevados, com maiores rendimentos educacionais, mas entre as minorias, sobretudo entre a minoria asiática, uma parte significativa da minoria hispânica e entre a própria minoria negra, há um eleitorado que votou Trump e que mantém-se firme em ir votar uma segunda vez Trump. Portanto, nesta eleição está de facto ainda tudo em aberto, depende muito das percepções, da dinâmica que ambos os candidatos conseguirem dar, o facto de como vai funcionar a abstenção, dado que há um número muito significativo de eleitores registados de ambos os partidos e de eleitores independentes, são valores sempre acima dos 70%, que se mostram não satisfeitos, é geralmente a resposta que estão nas sondagens, com as nomeações quer de Biden, quer de Trump. De Trump ainda há uma incógnita, que é saber quem será o candidato ou a candidata a vice-presidente, que será anunciado por alturas da convenção republicana, e portanto está tudo em aberto com dois grandes fatores que nenhum dos candidatos está em condições de dominar. Um é a evolução da crise no Próximo Oriente e da guerra em Gaza, que tem um efeito muito negativo para a administração democrática, e como evoluirá a situação da outra guerra, da guerra na Ucrânia, sobretudo no verão. Deixa-me interromper-te aí, porque mesmo apesar dessa melhoria da economia que referiste, as taxas de aprovação de Biden rondam ali os 40%. Nos estados flutuantes, aqueles que vão determinar eventualmente a eleição, mesmo que esta condenação enfraqueça Trump, ela poderá realmente beneficiar Biden ou nem por isso? Não, em alguns estados é muito pouco provável, quer dizer, há 6 estados, 3 no norte e 3 no norte não, 3 no centro e 3 no sul que são muito importantes. O Trump está no Nevada, está com 20% de vantagem, portanto não parece que isso seja reversível. O único, quer dizer, estas coisas, quer dizer, é evidente que tudo depende das dinâmicas, há uma série de coisas aqui e ainda muito cedo para chegar a conclusões. Mas uma coisa parece-me importante, tem a ver com isto, com o que tu acabas de perguntar, que é o seguinte: entre 2016 e 2020, portanto a primeira vez que Trump foi eleito e depois a segunda em que perdeu, houve um incremento de 22 milhões de votantes, de novos votantes. E em larga medida Trump perde as eleições. Quer dizer, Trump não perde por muito, perde por 50 mil votos, sensivelmente, não é? Se tivesse havido uma mudança, 50 mil votos teria ganho. Mas perdem em larga medida por causa desta mobilização que ocorreu e das facilidades que se verificaram no voto à distância.
não é provável que isso aconteça desta vez. Ou seja, desta vez haverá uma maior abstenção. E é nesse sentido que esta polémica é muito interessante, porque o que tem acontecido nos últimos dias é que essa base de Trump, que são capazes, na chuva, na neve, seja o que for, não é, vão votar, quer dizer, essa gente, essa base vai votar. E, portanto, se forem votar e estão mobilizados para ir votar e houver uma abstenção maior, isto pode significar problemas muito grandes para Biden. Portanto, para além das intenções das sondagens, e Trump neste momento está muito bem nas sondagens, mas para além disso tudo, uma campanha, uma votação onde a participação seja reduzida é francamente favorável. E aqui o problema é os 70% dos próprios democratas que gostariam de ter outra escolha. Portanto, Biden não inspira, não mobiliza a base, e essa gente se calhar não irá lá, e os apoiantes de Trump, não é? Podem fazer essa mobilização, e isso... E há um exemplo que se pode dar, que é o caso de Michigan e sobretudo da Pensilvânia. É um risco muito grande que Biden está a correr de perder votos entre a sua base democrática à medida que se acentua a crise no Médio Oriente, e que essa atitude do governo Benjamin Netanyahu de pura e simplesmente ignorar o presidente norte-americano ser percebido como uma ofensa por parte desse eleitorado. Se esse eleitorado democrata, e basta apenas alguns milhares de algumas circunscrições eleitorais, se abstiver por repúdio àquilo que considera o apoio indiscriminado e cego de Biden à política de Benjamin Netanyahu, isso pode ser grave para ele. E havendo esta insatisfação tão grande dos dois campos, porque é que não assistimos aqui a um surgimento de uma terceira via? Mas isso, quer dizer, mas há uma terceira via, que é o Kennedy, não é? Mas as terceiras vias são muito complicadas, porque normalmente não têm acesso aos debates. Quer dizer, aliás, esta vez já há um debate, pelo menos um, que está alinhado, e Kennedy não participará. Se bem que no passado aconteceu isso com o Ross Perot, John Anderson, etc. Mas depois há problemas de natureza logística, não é? O processo para colocar os independentes no boletim de voto é muito complicado. Por isso é que muitas vezes os independentes acabam por ir por outro partido, o Partido Libertário, uma coisa qualquer. Mas mesmo que fosse possível pôr Kennedy no boletim em todos os 50 estados, quer dizer, o Kennedy tira votantes aos dois lados, e portanto não é claro que fosse decisivo. Quer dizer, eu lembro-me que no ano 2000, quer dizer, parte da razão que o Al Gore perde é porque há um candidato, Ralph Nader, que se candidata pelos verdes. Que é notoriamente fazer mostra no eleitoral democrata na altura, e que permitiu, quer dizer, um dos fatores que permitiu que Bush ganhasse. Kennedy não é bem isso, quer dizer, Kennedy está por todo lado, tira votos à direita, à esquerda, uma série de coisas. Mas quer dizer, a outra razão por que não surge uma terceira via é porque o sistema americano de facto é bipartidário. E a menos que haja implosão de um dos dois partidos, e isso já aconteceu no passado, mas a menos que haja uma implosão, o sucesso de uma candidatura de terceiro partido quer dizer, nunca se verificou. Já houve, historicamente, quer dizer, os progressistas no início do século XX, quer dizer, já há casos. A candidatura mais forte, aliás, foi do Terry Kennedy, que tinha sido um antigo... Terry Roosevelt tinha sido um antigo um antigo presidente, mas quer dizer, mas essas coisas de uma forma geral não funcionam. Portanto, o que pode acontecer ainda, quer dizer, até o levar dos cestos em vendima, não é? O que pode acontecer é que tanto os republicanos, mas sobretudo, a meu ver, os democratas ainda podem vir a substituir Biden. E vamos lá ver, há sempre a possibilidade, não é que se deseje isto, mas há sempre a possibilidade de haver um acontecimento
tem que ver com a saúde do próprio Biden. Não, quer dizer, ou do Trump, porque ou do Trump, não é? Estas campanhas são muito intensas fisicamente. E não se pode, quer dizer, estamos a falar de pessoas já com uma certa idade, e acho que não se pode excluir essa possibilidade, mas há cenários em que pode surgir na convenção, imediatamente depois da convenção, pode surgir um outro candidato se Biden se afastar voluntariamente, o que não me parece neste momento que haja qualquer indicação que seja essa a sua vontade. Entretanto, nas eleições da África do Sul, o Congresso Nacional Africano conseguiu apenas 40% dos votos e pela primeira vez desde o fim do apartheid em 1994 vai precisar de fazer um acordo com outros partidos para formar governo e nomear o presidente. A Aliança Democrática, o maior partido da oposição, obteve 21% dos votos e o MKP 14,5%. Os resultados foram, como disse Cyril Ramaphosa, o presidente sul-africano, a vontade do povo. And now we are all called upon to recognize that the results of the election in the end reflect the will of the people. João, uma vez que os sul-africanos não elegem diretamente o presidente, ele é antes nomeado pela Assembleia Nacional, poderá Cyril Ramaphosa sobreviver a este resultado e conseguir o segundo mandato como presidente? Convém ver que na África do Sul, apenas no período pós-apartheid, apenas Nelson Mandela cumpriu na integralidade o mandato de 5 anos de presidente, porque ele quis só cumprir o mandato. E Ramaphosa era o homem que estava na calha para o substituir. Tinha sido ele quem tinha feito o grosso das negociações com o poder branco para desmantelamento e transição do apartheid. Ele tinha uma forte influência e carreira como sindicalista, mas ele preferiu afastar-se e dedicar-se aos negócios. A seguir veio Thabo Mbeki, que não cumpriu na integralidade o seu mandato, porque houve uma acusação fundada de interferência com o poder judicial. E a seguir tivemos o caso ainda mais penoso de Jacob Zuma, que também não cumpriu o seu segundo mandato por implicações em casos de corrupção e de ofensas também à justiça. Ramaphosa agora está com um problema porque a derrota do ANC, o facto de continuar a ser o maior partido, é uma derrota histórica, porque o tempo em que o partido se confundia com o Estado passou. Isto não é novidade, porque o partido já tinha, em 2021, perdido o controle das 5 maiores cidades. Em alguns estados ele tinha sérios problemas, o Congresso Nacional Africano, como naquele que é o estado mais bem gerido da África do Sul, que é o Cabo Ocidental, onde fica a cidade do Cabo, onde o peso da Aliança Democrática é muito grande. E no KwaZulu-Natal, onde a votação é essencialmente uma votação de cunho étnico. E as vezes em que o ANC se viu obrigado a formar coligações para governar, por exemplo, no caso da grande metrópole de Joanesburgo, na província de Gauteng, que é, digamos, o coração económico do país, onde fica também uma das capitais, Pretória, tudo correu muito mal com os seus aliados, porque não há uma cultura de facto de alianças políticas na África do Sul. E a situação agora é pior porque Jacob Zuma, que foi afastado pelo próprio partido e pela justiça, reivindica que uma eventual negociação de apoio a um governo de coligação em que ele faça parte implica que o seu inimigo Fidegal, Ramaphosa, seja pura e simplesmente afastado da presidência. Convém lembrar que Zuma é como Trump. Para ele a eleição foi viciada porque não ganhou. Ou seja, no KwaZulu-Natal, o partido que ele formou depois de ter sido afastado do ANC não conseguiu os 50% necessários para poder governar sozinho.
precisava de mais 9% do que aquilo que obteve e, portanto, ele lidera uma campanha de protesto contra a viciação do processo na província do KwaZulu-Natal. O outro partido que é importante neste jogo, se o ANC pender, digamos, aquilo que nós erradamente chamaríamos de esquerda, mas por uma linha mais radical e racialista, é os combatentes pela liberdade económica, que são dirigidos por Júlio Malema, que era um jovem radical que liderou a juventude do ANC, que foi afastado do partido e que consegue manter-se como o quarto principal partido do país, obteve 10% na eleição. Quer uma eventual aliança com os Julos de Jacob Zuma e os jovens radicais de Malema é uma viragem no sentido de radicalismo, sobretudo de teor económico, que vai custar muito à África do Sul. A outra opção, que é governar com o segundo maior partido, a Aliança Democrática, que continua a manter a sua fortíssima base na zona ocidental do país e que congrega o voto essencialmente branco, de mestiços e de indianos, e que ainda não penetra devidamente naquilo que é o eleitorado negro, porque o voto na África do Sul, temos de dizer, para as coisas ficarem bem claras, é um voto racializado, é uma viragem naquilo que nós chamaríamos à direita, também sem grande sentido, que levanta imensos problemas no seio do Congresso Nacional Africano, sendo que há duas questões económicas vitais que são praticamente impossíveis de aceitar por quem estiver à frente do ANC, que é a recusa categórica dos liberais, portanto, da Aliança Democrática, em aceitar o estabelecimento de um salário mínimo, porque consideram que isso vai ter um peso insuportável para a economia sul-africana. Quem os critica afirma que é absolutamente necessário para evitar a pobreza extrema de largas camadas da população negra, e as cotas raciais. As cotas raciais têm um problema na África do Sul, foram e são necessárias em muitos setores, dado o estado de lapidação em que se encontrava a maioria da população negra no período pós-apartheid. São mais fáceis de aplicar nas grandes empresas públicas, muito difíceis de aplicar nas empresas médias e pequenas. E a situação económica do país e todos os indicadores de segurança demográficos, acesso à água, à eletricidade, tudo se degrada e atingiu um nível que é o pior de sempre do período pós-apartheid. Mesma pergunta para ti, Vasco, quais são as perspectivas de Ramaphosa, ou esta foi realmente a vingança de Jacob Zuma? Eu diria que as perspectivas para a África do Sul não são boas, não é? Quer dizer, talvez começasse por salientar esta novidade, que é o ANC perdeu a maioria. Repara que... Ao fim de 30 anos. Certo, esse é que é parte do problema, porque, quer dizer, não é um fenómeno exclusivo da África do Sul. Quer dizer, em Angola temos o MPLA, Moçambique temos a Frelimo, no Zimbábue temos o ZANU. Mas o ANC tem uma história muito mais longa. Não digo não, mas ó João, quer dizer, por amor da santa, sim, com certeza, quando temos partido com maioria durante 30 anos, quer dizer, não há mecanismos, ou os mecanismos de controle são relativamente reduzidos. Apesar de, em comparação com o Zimbábue, por exemplo, ou até Angola e Moçambique, quer dizer, as estruturas na África do Sul, os tribunais, etc., eram muito mais robustos. Mesmo assim, quer dizer, houve nestas décadas muitos abusos, imensa corrupção. O ANC claramente falhou em muitas coisas, em termos de proporcionar serviços sociais. Aliás, a discussão em volta de um Sistema Nacional de Saúde foi um dos mais importantes durante esta campanha. Mas aqui o ponto essencial, eu acho que é para toda uma geração, o ANC falhou.
que é isso que se pode concluir. Portanto, há imensas pessoas com 30 e tal, 40 anos, que não têm memória da luta anti-apartheid, estas coisas todas, de Nelson Mandela já não se lembram, coisa não. E, portanto, há uma mudança geracional que leva a que as pessoas se venham a distanciar do ANC. O ANC, que agora recebe 40%, quer dizer, nas eleições de 94, nas primeiras, teve 62%. Portanto, é significativo. O problema depois é a polarização da oposição, que se calhar que é uma coisa absolutamente inevitável numa sociedade como é a África do Sul, como é a sul-africana. E nessa oposição, vamos lá ver, temos este Partido Liberal da Aliança Democrática que é um partido que tem as suas origens, aliás, antes do fim do apartheid, mas está muito identificado com os brancos. Era ala liberal, não era anglo, dos lutadores anti-apartheid brancos. Mas hoje está identificada muito com os brancos e explica um bocado porque é que tem este apoio que tem em Cape Town. E, portanto, quer dizer, o partido tem 20%, mas a votação mais expressiva que teve, acho que foi há 8 anos, teve 22%. Portanto, isto é mais ou menos o máximo. E depois temos, como costumo dizer, os maluquinhos, não é? Quer dizer, os Economic Freedom Fighters. Sim, os combatentes pela liberdade económica do Júlio Malema. Quer dizer, o Malema era líder da juventude da ANC e sai em choque, em colisão, era um adepto da Winnie e sai em colisão, digamos, com as fações mais sensatas do ANC. Portanto, há aqui um perigo, não é? Que ele possa viabilizar um governo, mas o preço que está a exigir é o Ministério das Finanças. Quer dizer, isto seria um desastre para a África do Sul, não é? Isto é um partido comunista radical que quer as nacionalizações, aquelas loucuras do costume. E desculpa, e que é inimigo radical do Partido Comunista Histórico da África do Sul, que faz parte integrante do ANC. Saudoso Joe Slovo, não é? E depois há a outra novidade, que é este partido novo do Jacob Zuma, o MK, que foi criado há 5 meses, não é? E tem 15% de voto. Haverá coligação entre os dois, altamente improvável, não é? Para não dizer impossível. Portanto, quer dizer, se calhar a solução aqui mais sensata é uma aliança entre a ANC e a Aliança Democrática. Mas são partidos bastante diferentes, com bases sociais de apoio muito diferentes. E, portanto, isto não estou a dizer que seja um impasse, porque há aqui alguns caminhos que podem ser traçados, mas aponta para as crescentes dificuldades da África do Sul, porque à medida que a hegemonia do ANC se desfaz, quer dizer, estes problemas, estes bloqueios que resultam de clivagens políticas e sociais profundas e pessoais são não negociáveis. O Zuma não pode exercer cargos políticos porque pela sua condenação, inclusive por desrespeito a tribunal. Quem o está a representar é a filha. E ele quer a cabeça de Ramaphosa e a Ramaphosa não quer nada com ele. Por seu lado, Ramaphosa é uma pessoa também que levanta sempre as primeiras dúvidas, porque deixou de ser o herdeiro de Mandela e o sindicalista, tornou-se homem de negócios, é um homem de negócios no pior sentido dos termos, tornou-se uma das grandes fortunas da África do Sul e lembra histórias de Portugal, quer dizer, nós em Portugal tivemos um indivíduo com 75.800 euros em envelopes metido em livros ao lado do gabinete do Primeiro-Ministro. No caso de Ramaphosa temos um daqueles escândalos que é típico da África do Sul, quando em 2002 foi tornado público que tinham-lhe sido roubados
$500 mil que estavam debaixo de uma almofada no sofá numa das suas quintas. Tinha sido feita uma queixa à polícia, alguém tinha ido lá e roubado $500 mil, mas de onde é que vinha o $500 mil do Sr. Ramaphosa? Não se percebia, parece que tinha vendido uns búfalos a um empresário do Sudão. E o caso andou em tribunal, como é que se tem $500 mil no sofá, escondidos debaixo de uma almofada, e houve uma comissão, que obviamente controlada pelo ANC, que acabou por ilibar Ramaphosa. Portanto, é neste ambiente em que o tal eleitorado da nova geração, aqueles 40% que têm menos de 40 anos e que não têm a tal memória do apartheid, vêm, não há água, não há eletricidade, os transportes públicos não funcionam, a polícia é o que é, o país está num caos e andam todos a gamar. Pronto, e são todos daquela geração independentista, os companheiros de Mandela, não é? Muito bem, vamos passar às sugestões para esta semana. Vasco, queres começar? Quero, uma coisa sobre política portuguesa. É um livro do Nuno Gonçalo Poças, chama-se O Príncipe da Democracia, é uma biografia do Francisco Lucas Pires. Escolhi este livro justamente porque daqui a uns dias há eleições europeias. Lucas Pires foi alguém que teve um papel muito, muito importante na nossa presença na Europa. Teve um pensamento interessante, não me revejo particularmente, ou pelo menos em tudo, mas de facto teve um pensamento. E quando nós hoje olhamos para as campanhas, não só em Portugal, mas fora, quer dizer, é tudo muito conjuntural provavelmente sobre uma Europa que já nem sequer existe, não é? E portanto não há uma reflexão, talvez a exceção seja a França, mas não há uma reflexão sobre o que a Europa devia ser de acordo com as novas realidades. E Lucas Pires fez isso, e desse ponto de vista teve um mérito muito grande, e é por isso que anos depois da sua morte a sua biografia ainda é interessante. E a outra coisa que queria salientar é que é raro, quer dizer, é relativamente incomum haver biografias sobre agentes políticos importantes, e isto acho que é uma coisa que faz falta em Portugal. João, 2 minutos. Eu queria falar de património e recomendo a quem ande pela zona de Lisboa que vá ao metro, apanhe um metro e pare na estação do Alto dos Moinhos. Fica na zona de Benfica e é uma daquelas estações de metro que tem azulejos muito bonitos. Neste caso são azulejos que foram criados pelo pintor Júlio Pomar. Ora, o que é que aconteceu nesta estação do Alto dos Moinhos, aqui em Lisboa, na zona de Benfica? Aconteceu uma coisa estranhíssima. Foram colocados 2 aparelhos de purificação do ar precisamente em cima de azulejos, uns que representam Fernando Pessoa, outros que representam Almada Negreiros. Havia espaço para colocar aquilo sem estar, mas não, foram colocados precisamente em cima daqueles azulejos. Ora, isto é o quê? É um ato de estupidez, é um ato de agressão gratuita ao património. Da parte dos herdeiros de Júlio Pomar, o filho Alexandre Pomar, que é crítico de arte, apresentou uma queixa junto da administração do Metropolitano de Lisboa e outra queixa junto à Sociedade Portuguesa de Autores por violação dos direitos de autor. Mas o que impressiona é a profunda estupidez de tudo isto. A arte do azulejo, que é uma das belas artes portuguesas e que tanto sofre em termos de dilapidação do património um pouco por todo o país, com os azulejos que são vandalizados, que são roubados, apesar de alguns esforços meritórios que houve, por exemplo, por parte da CP, de salvaguardar um imenso património nessa área, a Fundação Berardo, que criou um museu dedicado ao azulejo no Alentejo. Nós, de repente, damos com estas coisas que são atos gratuitos que revelam uma
profunda ignorância, estupidez, e depois dos quais ninguém fala. Da administração do Metropolitano de Lisboa, ninguém disse nada. Da Câmara Municipal de Lisboa, quer do Executivo, quer da Assembleia Municipal, ninguém disse nada. De toda essa gente que enche a boca com a cultura no governo e nas oposições, que enche a barriga de Camões, de Almada Negreiros e de Fernando Pessoa, ninguém disse nada. E lá está, passem pela estação de metro, Alto dos Moinhos de Lisboa, e reparem como foram colocadas precisamente em cima dos azulejos de Fernando Pessoa e de Almada Negreiros, duas máquinas que são muito úteis para a purificação do ar, que poderiam estar perfeitamente noutro sítio. É assim. Muito bem, muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem cá uma reportagem sobre o poder dos evangélicos em Portugal. Temos também um especial sobre os 80 anos do Dia D, com as histórias dramáticas dos soldados portugueses que desembarcaram na Normandia para combater os nazis. Obrigado por estar desse lado. Como habitualmente podem ouvir-nos nas plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana. Conselho de Segurança.